Olá, tudo bem? Estamos lendo o livro Chega de Regras, do Larry Crabb. Vamos ler agora o capítulo 19. Foco nas primeiras coisas. A mudança foi gradual, imperceptível, exceto em retrospecto. Como sapos em água aquecida, aos poucos até chegar à ebulição. Não compreendemos que o calor que agora sentimos está prestes a nos matar. A superfície já está fervendo. No sentido da cultura, o cristianismo de nossos dias redefiniu a maturidade espiritual. Os reformadores sabiam que fomos salvos para dar glória a Deus. Nós modernos vivemos para ser abençoados. Os amadurecidos dentre nós são agora considerados bem-sucedidos, felizes, pessoas competentes, estão em evidência e se dão bem. Estamos tão comprometidos com a descoberta e aplicação dos princípios divinos para fazer a vida funcionar que não mais valorizamos a intimidade com Deus como nossa maior bênção. Somos mais atraídos por sermões, livros e conferências que revelam os segredos da satisfação em tudo que fazemos, do que pela direção espiritual que nos leva através da aflição à presença do Pai. Parece que a nossa maior ambição foi reduzida a produzir pessoas cujas circunstâncias sejam suficientemente agradáveis para tornar-lhes fácil louvar a Deus. Não mais nos identificamos como uma comunidade de santos visivelmente quebrantados, homens e mulheres profundamente agradecidos pela graça, quando sabemos que estaríamos mortos sem ela, por dependermos do Espírito para a existência. Estamos conscientes de que não iremos perseverar sem Ele e obstinadamente permanecemos esperançosos na luz, às vezes obscura, da eternidade, sabendo que as bênçãos desta vida vêm e vão. Parecemos mais interessados em ter uma experiência confortável do que em permitir que Deus nos transforme espiritualmente mediante as dificuldades da vida. O encontro divino, a comunhão espiritual e a transformação da alma, as três metas principais do peregrino, não são o que buscamos. Adaptamos-nos a este mundo e estamos nos esforçando ao máximo para fazer dele uma casa confortável, pedindo cura, realização e sucesso como ponto para conhecer Cristo agora. Não temos visto o perigo quando as bênçãos das circunstâncias positivas, o sucesso e a realização pessoal aquecem nossas vidas. Não compreendemos que estão queimando nossas almas, reduzindo-os a cinzas com o calor do inferno. Pascal previu a parábola dos sapos em água fervente há 400 anos quando escreveu: quando tudo se move ao mesmo tempo, nada parece estar se movendo, como a bordo de um navio. Quando todos estão avançando para a depravação, ninguém parece estar se movendo. Mas quando alguém para, este revela os outros ao agir como um ponto fixo. Observe dois pontos fixos do passado que, por ficarem imóveis e contemplarem a visão de um Deus que satisfaz, podem ajudar-nos a ver o nosso movimento de desvio de Deus. O cardeal Nicolas de Cusa, bispo tirolês do 15º século, declarou: o que, Senhor meu, é a minha vida, salvo o abraço em que tua doçura deleitosa me envolve com tanto amor? Amo supremamente a minha vida porque tu és a sua doçura. Contemplo agora esse olhar abençoado com que nunca cessas de contemplar-me amorosamente. Sim, até os lugares secretos de minha alma. Ali está a fonte de todos os deleites que podem ser desejados. Não só nada melhor pode ser ambicionado pelo homem ou anjos, mas nada melhor pode existir em qualquer espécie de ser, pois é o máximo absoluto de cada desejo, desde que um maior não pode haver.
Não permita que a linguagem arcaica o faça perder a força de seu modo radical de pensar. O que ele está dizendo é isto: amo a vida porque conheço a Deus e sei que Ele me ama, não porque as coisas vão bem. Esse é o novo caminho. Volte um pouco mais ao 3º século. Ouça Clemente de Alexandria. Jesus Cristo, ao vir a este mundo, transformou o acaso do tempo na alvorada da eternidade. Não foram só os pais da igreja que pensaram no novo caminho. Thomas Dubay, diretor espiritual católico romano, é um ponto fixo em nossa geração. Em seu livro excelente, Seeking Spiritual Direction, ele escreveu: tudo no plano divino tem como foco o êxtase eterno do céu iniciado na terra. Ele imitou com isto Jim Puerre, que acreditava que tudo que ocorria com ele, tanto bênçãos como provações, o levava a Deus. O êxtase do céu irá fluir da presença literal de Cristo. O começo desse êxtase neste mundo depende da presença apreciada de Cristo. O antigo caminho, pelo seu foco nas bênçãos tangíveis agora, limita severamente a profundidade dessa apreciação. No novo caminho, é possível apreciar a presença de Cristo como a alvorada da eternidade. Não é algo automático nem completo, mas possível, e as possibilidades são inconcebíveis. Deseje e espere. O subtítulo, né? Deseje e espere. Se tivermos de compreender as possibilidades isso depende em parte dos alvos que perseguimos. Permita que ilustre o ponto. Passei 1 hora na noite de ontem, de 1 às 2 da madrugada, chorando em oração. O telefone me acordou à 00:45. Já tinha ouvido notícias piores antes e já respondi com menos emoção a crises mais perturbadoras. Por razões que não sei muito bem, esta causou um impacto profundo. A dificuldade era real, embora vaga. As questões que tornavam as coisas mais difíceis eram obscuras. E em um grupo de sábios não poderia ter concordado sobre a coisa certa que eu deveria fazer. Em certas ocasiões, um evento severo não imediatamente visível reúne toda a dor e terror da existência. E nossas almas ficam praticamente arruinadas. A agonia toma posse do nosso coração, expulsando qualquer experiência de alegria ou esperança. Tudo escurece, trevas tão espessas que não deixam ver sequer um pontinho de luz. Tudo o que nos resta é lamentar. Tiago escreveu aos seguidores de Jesus dizendo: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Pelo quê? Ele nos havia dito antes que devemos nos achegar a Deus, para que Deus se aproxime de nós. Muitas escrituras apoiam nossa oração por coisas tangíveis, alívio do sofrimento e uma sensação de bem-estar. É certo sofrer e é certo orar por bênçãos. É certo também ficar feliz quando as bênçãos são recebidas. Mas não é certo lançar nossa âncora de alegria na vida melhor de bênçãos. Quando surgem problemas, nosso primeiro foco deve ser entrar na presença de Deus. Participar com outros da jornada para Deus. Vou voltar aqui. Quando surgem problemas, nosso primeiro foco deve ser entrar na presença de Deus. Entre parênteses, encontro. Participar com outros da jornada para Deus, entre parênteses, comunhão. E colaborar com o Espírito para formar Cristo em nós, entre parênteses, transformação. Por causa da nova aliança e seu lugar no plano Emmanuel, o foco deve ser o desejo que já é. Devemos simplesmente entrar em contato com ele. Nosso desejo mais ardente nos dirigirá para a meta do novo caminho. Nosso desejo mais ardente nos dirigirá para a meta do novo caminho. Tudo começa com um encontro.
Segundo o apóstolo João, a comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo é o centro da mensagem cristã. E essa comunhão é o máximo absoluto de todo desejo. Ele muda o pôr do sol da terra na alvorada do céu e nos move na direção do êxtase celestial. Era 1h da manhã. O telefonema terminara de tocar. A vida melhor não estava à vista, nem a esperança melhor. Se me fosse dada a escolha, eu teria avançado para as bênçãos. Podia sentir em mim ambas as energias. O impulso de endireitar a vida fez-se sentir mais forte, provavelmente por me achar escrevendo este livro. Eu sabia que o outro impulso devia ser mais poderoso, mas não tinha meios de fazer isso. Fui como estava, lamentando a falta do que queria em minha vida. Pensei em John Bunyan, em São João da Cruz, em Paulo e em Jesus. E pude sentir um desejo crescendo em mim de que a esperança melhor significasse mais do que significava. Naquele momento algo se tornou claro. Quer a paixão por Deus se tornasse constrangedora neste ou em qualquer momento, era a responsabilidade do Espírito. Era uma obra soberana da graça. Tudo o que posso fazer é desejar isso e esperar. Essa compreensão reduziu minha cabeça inchada o suficiente para permitir que eu entrasse pela porta estreita. Nosso progresso no novo caminho está ligado à humildade e dependência. A seguir, do lado de dentro da porta, a encruzilhada no caminho ficou clara. Podiam-se ver 2 estradas, aquela em que eu já estava e a outra ainda disponível caso recuasse. Ambos o ciclo de ajuste e o terapêutico. As 2 trilhas no antigo caminho tinham sua atração. Mas, tendo entrado pela porta estreita, o ciclo espiritual se achava também à vista. O novo caminho, o caminho apertado. A esperança de encontrar Deus, de unir-me à comunidade, de crescer espiritualmente, me estimulou profundamente. Por mais estranho que pareça, o quebrantamento tornou-se atraente, o que quer que seja necessário para encontrá-lo. Pude ver que o arrependimento oferecia liberdade e que o abandono despertava entusiasmo. Senti também uma confiança crescente no que ele está fazendo ou deixando de fazer. Senti um momento interno em direção ao livramento. Vi-me saltando de um penhasco num abismo escuro só apoiado pela corda do amor de Deus. Parecia um privilégio. A seguir, a imagem mudou. A corda quebrou-se e mergulhei do nada. No nada. O terror tomou conta de mim. Mas em vez de me arrebentar nas rochas ou cair sem parar nas trevas, descobri-me aterrissando docemente no oceano do amor de Deus. A água estava suficientemente quente para aliviar e fria o bastante para refrescar. O sapo não ferveu. Em vez disso, um santo, acalmado e fortalecido, começou a nadar. Pude ver-me entrando num mundo de problemas com um novo propósito. Isso me levou à terceira das 5 ideias básicas: reorientar alvos. Esta tem grande importância, talvez seja a mais vital das 5. Subtítulo: Os alvos do peregrino. Vou reunir agora o que já disse numa discussão sobre os alvos de um peregrino. Teresa de Ávila escreveu certa vez com toda a franqueza: tudo o que o iniciante na vida do novo caminho tem a fazer é ser decidido e preparar-se com toda a diligência possível para conformar sua vontade à de Deus. Quanto mais perfeitamente a pessoa praticar isso, tanto mais receberá do Senhor. Ou seja, quanto mais morrer para si mesmo, mais o Senhor vai crescer dentro dela. Mais revelação. Isso não vai acontecer
não pode acontecer até crermos que todas as coisas da vida, inclusive telefonemas de madrugada, façam parte de um grande plano. Elas são designadas por uma divindade incontrolável, misteriosa, inflexivelmente determinada a nos imergir na sua vida relacional. Essa, Deus sabe, é a maior de todas as bênçãos que Ele pode dar-nos. E essa, Deus também sabe, é o desejo mais profundo em cada coração no qual o seu Espírito habita. Permita que eu volte à minha história matutina. Depois do telefonema, desci imediatamente. Queria solidão e liberdade para chegar-me à presença de Deus exatamente como estava. Aproximar-se de Deus é algumas vezes melhor sozinho. Outras vezes é melhor na companhia de companheiros peregrinos. Esta era uma ocasião de ir sozinho. As primeiras palavras a escaparem da minha boca foram: isto não devia estar acontecendo comigo. O que fiz para merecer tal coisa? O sinal vermelho começou a aparecer. O dique então rompeu-se. A indignação cobriu a tristeza, e eu não conseguia acessar a tristeza até que a indignação fosse expressa. Tinha de ir como estava, nariz escorrendo, rosto sujo e vestes rasgadas. Não era um aspecto agradável de ver. Todo o meu íntimo se desfez em lágrimas. Algumas fluíram de mágoas legítimas sobre bênçãos negadas, outras da indignação arrogante que insistiu por alguns minutos em gritar injustiça. Outras ainda do centro surgiram de um desejo de encontrar Deus num momento difícil. O sinal vermelho ficara agora claro. Podia sentir as duas energias em minha alma competindo pelo domínio. Ao ver essas energias, meus olhos se concentraram na porta estreita que se abria para o novo caminho. Tinha uma escolha a fazer. Senti-me quebrantado ao compreender que uma parte de mim queria realmente usar Deus como o filho pródigo usou o pai. Nesse ponto, a encruzilhada no caminho era evidente. Um dos cursos prometia uma vida melhor, o outro, uma esperança melhor. Deus, clamei, quase como um reflexo, quero uma vida melhor, mas quero ainda mais conhecer-te. Por favor, não deixes que essas lágrimas e este terrível momento em minha vida sejam desperdiçados. Apresento-me a ti, sei que estás aí. Entrego-me ao teu Espírito com a confiança de que ele vai libertar-me para viver na tua presença e encontrar a alegria e poder verdadeiros para seguir a tua vontade. O véu ergueu-se. Faltavam agora 15 minutos para as 2 da madrugada. Eu podia ver a linha final. Podia ver a guirlanda do vencedor a ser colocada em minha testa nesta vida. Não era um casamento cada vez mais abençoado. Não era a exaltação da virilidade concretizada. Não era a liberdade total do câncer. Eu queria conhecer a Deus, experimentar a revolução interior obtida por meio da nova aliança. Eu queria encontrar Deus, ter comunhão com cada membro da Trindade, participar da festa deles, juntar-me à comunidade de outros santos quebrantados, desesperados e gratos, atônitos pela graça, estavam caminhando em direção a Deus, não desejando aceitar uma alegria menor. Experimentar a transformação, ser espiritualmente formado até que outros, sobretudo o Pai, pudessem ver em mim uma semelhança real com Jesus. Às 2 da manhã pude provar as probabilidades à minha frente. Eu estava destinado a ficar cativo eternamente ao contemplar o Pai, o Filho e o Espírito, sendo então transfigurado na beleza divina. Os de Laodiceia não eram o meu povo. Aos meus olhos pareciam sapos contentes com a água morna, sem saber que estava prestes a ferver. Eu não queria ser meramente decente e respeitável, gozar moderadamente os prazeres da vida e cuidar para que a religião não me monopolizasse. De todo o coração, eu não queria aceitar a felicidade que vem de uma vida mais fácil.
Durante alguns momentos sobrenaturais, numa terça-feira cedo, não quis nada senão Deus. No que se refere a milagre, esse se rivaliza com o Mar Vermelho. Todo o louvor a Deus. Eu queria um encontro com Deus mais do que as suas bênçãos. Queria abençoar a outros, fazer com que experimentassem o tipo de relação que existe na Trindade o tempo todo. Eu queria ainda ser conhecido, explorado, descoberto, tocado, mas só por um momento. Queria mais abençoar a outrem, participar da comunidade, oferecendo comunidade. Outro milagre, não permanente nem sequer duradouro. Na hora do café eu voltara a ser o mal-humorado de sempre, mas foi real. Ainda olhando o caminho estreito, pude ver a alvorada da minha transformação. Eu sabia que pelo poder do Espírito, algum dia nesta vida, eu poderia ser ainda amoroso, embora desanimado, ainda generoso, embora exausto, ainda paciente, embora exasperado, ainda sensível, embora ofendido, ainda esperançoso, embora esgotado pela vida. Eu, como Jesus. Stalin poderia ter amado como a Madre Teresa? Hitler poderia ter pregado como Billy Graham? O que Deus pode fazer? Por instantes, o sol brilhou. O êxtase do céu teve início e tudo começou com um telefonema difícil. A melhor esperança sobrevive à pior tragédia e vem à tona por causa disso. Podemos entrar na presença de Deus para encontrá-lo, para juntar-se a uma comunidade de indagadores quebrantados, conturbados, que querem mais dele e querem ser transformados pelo Espírito até que venhamos a nos assemelhar realmente a Jesus. Não mais morrendo na água fervente das bênçãos exigidas, mas nadando agora o oceano refrescante da presença de Deus. Essa é a vida no novo caminho. Reformule seus objetivos. Esta é a terceira das 5 ideias básicas para viver este novo caminho. O movimento em direção a esses alvos é obra do Espírito de Deus. Devemos aprender a depender dele. E esta é a 4ª ideia. Aqui finalizamos o capítulo 19. Até o próximo vídeo. Deus te abençoe.